Steven Universe é um dos desenhos mais únicos da Cartoon. Muito disso vem pelo desenvolvimento de cada personagem. Os escritores conseguiram masterizar a técnica de tornar os personagens melhores no segundo plano enquanto a história acontece no primeiro plano. Entretanto, teve uma personagem que, diferente de todos os demais desse desenho, se manteve a mesma, de um jeito muito estranho, indo contra toda a proposta do show em primeiro lugar. E é claro que eu estou falando da Garnet. Ela é simplesmente perfeita. Toda vez que você olha para a personagem dela, você acaba se inspirando de algum jeito. Mas por quê? Porque ela não muda como personagem. Como ela chegou nesse status todo dentro do desenho. E principalmente, como ela só virou uma personagem de conforto para muita gente. Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, para você que não lembra muito, eu preciso dar um contexto que é a principal lição de Steven Universe sobre a mudança, mas não exatamente sobre personalidade, mas também no sentido de evolução. As pessoas se tornam melhores com o tempo porque aprendem com suas experiências de vida. Por isso o desenho propositalmente entrega a personagem com muitas fraquezas na primeira temporada para ela evoluir com o tempo. A Pérola vive um luto eterno pela Rose. A Lápis não consegue encarar os seus próprios medos. A Ametista não consegue se aceitar a ser quem ela é. Enfim, vocês entenderam o ponto. Conforme a série passa, cada uma dessas gens consegue aprender a enfrentar o que elas consideram como medo no passado e superam isso. Seja a Ametista se tornando a personagem mais madura e feliz consigo mesmo, ou Steven superando a sua mãe e conseguindo seus poderes. Mas nesse meio todo, com todas essas fraquezas existindo entre os personagens, uma pessoa começou o desenho praticamente igual a quando acabou. A Garnet. Tipo, no fim da série nós conhecemos mais sobre ela e fica evidente o porquê ela é assim e tomou cada decisão. Mas, sabe, entre todos os personagens, ela é definitivamente mais parecida com a sua versão da primeira temporada. Mas por quê? Porque a Garnet só foi assim. Bem, para isso nós precisamos voltar lá para a origem do personagem, já que no episódio A Resposta, nós descobrimos muito do que foi a Garnet. Basicamente, a Garnet é uma fusão feita de uma Ruby e uma Safira que se amavam tanto que queriam passar esse tempo juntas. Isso já era conhecido nesse momento da série, mas algo que foi escondido até aquele momento era como diabos uma Safira, uma das gems mais preciosas do planeta natal que tinha um incrível poder de prever o futuro, e uma simples Ruby, uma gem produzida em massa como uma guarda de outras gems haviam se aproximado tanto. Bem, o episódio mostra um flashback de milhares de anos atrás, em um momento em que a Guerra Gen estava acontecendo. Safira previa que o seu fim estava próximo com a invasão das rebeldes e que ela seria derrotada naquela batalha. Na sua visão, ela viu Rose Quartz e a Pérola pufando algumas gens, uma delas sendo a própria Safira. Com isso, a guerra chegaria ao fim. A questão é que isso não aconteceu. Algum tipo de anomalia aconteceu na visão do futuro da Safira. E mesmo quase toda a previsão estando certa, no momento decisivo, uma guarda Ruby a protegeu, mas não de um jeito comum. Ela se atirou na Safira e acabou em uma fusão, assim originando a primeira versão da Garnet. Uma fusão entre duas gens de raça diferente. Isso era muito mal visto no planeta natal e todos ficaram horrorizados. Bem, todos exceto a Rose e a Pérola. Elas amaram o que viram e acabaram recrutando a Garnet para as Crystal Gems posteriormente. Entretanto, o planeta natal em si queria estilhaçar as duas. Primeiramente pela visão da Safira não ter se concretizado, e em segundo lugar por essa coisa aparecer na frente delas. Mas antes que qualquer reação negativa pudesse sobrar para Ruby, a Safira pegou na sua mão e fugiu com ela para a Terra. Mas, caramba, o que foi isso? Por que a visão do futuro da Safira só não funcionou? É exatamente isso que as duas passam o resto do episódio se perguntando. Não fazia sentido. Por toda a sua vida, a Safira sempre teve uma certeza que tudo que estava acontecendo ia acontecer. Mas, de repente, as coisas viraram uma bagunça, ela não podia mais ter certeza disso. Então, por quê? Por que o futuro só foi mudado? Bem, a melhor personagem aparecia para responder isso. Quando, no momento em que Rose Quartz encontra a fusão, ao invés de ficar brava com elas, ela fica maravilhada pelo que vê. E para todas as perguntas que a Garnet tinha, Rose sabia uma resposta. Incrivelmente, todas as respostas eram a mesma para as perguntas. Então, qual era a resposta? Amor. Uau! Eu sabia. Eu também. A Garnet do passado podia não entender totalmente o que estava acontecendo. Nem o Steven do futuro saberia o quão profunda é essa resposta. Mas o que a Garnet quer dizer com tudo isso é que o amor teve o poder de mudar o futuro. Isso era uma variável além de qualquer visão da Safira. A partir daquele momento, quando a Garnet descobriu isso, ela viu o mundo de um jeito bem mais interessante, vendo possibilidades de visões do futuro. Com isso, a Garnet acabou percebendo algo bem mais além. O amor que ela tinha era a resposta para como ela deveria
deveria seguir a sua vida. Enquanto todas as outras Crystal Gems têm muitas dúvidas sobre seu passado, a Garnet não. Ela sabia que ela nunca deve se questionar quem ela é. Então ela naturalmente assumiu a sua postura de líder da equipe, demonstrando todo o controle que Ruby e Saphira tinham quando estavam juntas. Eu gosto de pensar que a Garnet é a união das melhores partes de Ruby e Saphira, por isso ela é mostrada desse jeito na série. E, meus amigos, a Ruby e a Saphira se complementam de um jeito incrível, porque a fraqueza da Ruby acaba sendo a melhor parte da Saphira e vice-versa. Enquanto a Ruby é toda raivosa, tendo seus pensamentos ruins que podem roubar a sua atenção, ela está destinada a agir sobre esses pensamentos, para o bem ou para o mal. Do outro lado existe uma Saphira que, apesar de ser muito mais controlada, ela não consegue agir quando precisa. A união dessas duas resulta em uma pessoa que age quando precisa e tem que agir bem quando precisa, resultando assim uma das melhores personagens de todos os tempos. Ao mesmo tempo, os escritores fizeram um trabalho incrível com a Garnet, porque, sabe, é complicado colocar uma das protagonistas do desenho sem falhas. Afinal, porque você assistiria um desenho que os personagens não têm problemas? Aqui entra uma das maiores genialidades da série, porque a fraqueza da Garnet, na verdade, são os momentos de inseguranças da Ruby ou Saphira. Conseguimos ver isso principalmente no momento que a Pérola mente para a Garnet. Isso atinge tanto a Ruby quanto a Saphira, a forçando a sair da forma de controle que era a Garnet. E eu acho muito interessante esse episódio, porque ele expõe como a Ruby ou a Saphira agem quando estão sem seu complemento. Aqui elas perdem o controle e revelam todas as suas fraquezas. Ok, Courtney, eu entendi. A Garnet não muda durante a série, a Ruby e a Saphira estão lá para demonstrar suas fraquezas quando separadas, mas ela ser tão perfeita como você diz no título realmente funciona na série? Afinal, por 99% da série, Ruby e Saphira estão como Garnet. Realmente funciona escrever uma personagem desse jeito? Meus amigos, adiantando a resposta, funciona pra caramba, porque a Garnet tem seu potencial explorado ao máximo nessa série. Ela é uma personagem de suporte aos outros protagonistas. Embora o Steven esteja seguindo um caminho errado, ele não sabe disso, mas do seu lado ele tem a Garnet, e a Garnet consegue guiá-lo para o caminho certo. Pegando um exemplo de Steven Universo Futuro aqui, temos um momento em que o Steven vai pedir a Connie em casamento. Ruby e Saphira se separem, então o Steven fica sem a Garnet para ter um conselho seguro. Logo ele mostra seu desejo de ficar com a Connie para a Ruby. Ela apoia o Steven porque não tem ideia de como humanos funcionam. Mesma coisa para Saphira. As duas, na emoção de querer ver o amor na frente delas, acabam fortalecendo o desejo burro do Steven de buscar a solução na Connie. Obviamente tudo dá errado e a Garnet volta para apoiar o Steven. Apesar de não estar no melhor dos momentos, ela acalma o Steven e ouve seu desabafo, demonstrando controle e certeza sobre o futuro. Mesmo que, sabe, 5 episódios depois o Steven acaba perdendo o controle. De qualquer forma, isso fica para outro vídeo. O importante é que a Garnet não está no desenho essencialmente para ser a personagem que vai tomar as principais decisões. Isso fica por Steven, mas ela é a personagem que ensina os outros a fazer uma boa escolha com o passar da série. Considerando o contexto de Steven Universo, a série precisava de uma personagem assim, porque, caramba, só tem personagem surtado aqui. Alguém precisava existir para colocar as gems no lugar. E a Garnet acaba sendo diferente de muitos líderes nos desenhos. Ao invés de pegar uma liderança absoluta, ela ensina os outros a agir em cada situação, assim ajudando a Pérola a confiar em si mesma, a Ametista em se auto-aceitar e o Steven a meio que só ouvir um pouco de tudo isso. A Garnet ensina as pessoas a não deixar os pensamentos ruins te consumirem, construindo assim uma personagem que entende o verdadeiro valor de liderança. A jornada da Pérola é prova viva disso. Depois de mentir para a Garnet e se perder no seu próprio medo, ela aprende que a segurança não vem só do grupo, mas da coragem de enfrentar as suas próprias facilidades. É impossível ignorar o papel da Garnet no desenho. É quem mantém todo mundo unido pela confiança neles mesmos. Cada decisão dela acabava virando um lembrete de que, mesmo tendo que lidar com muitas pessoas surtadas, ela transmitia a segurança que todo mundo precisava, assim, as ajudando a transformar em pessoas melhores. E bem, eu acho que é isso. Se inscreve, dá like, comenta alguma coisa pra ajudar nesse vídeo. Obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!